Bom dia, aqui é o professor Felipe. Nós vamos ter mais uma aula de redação. E aí, como vocês sabem, os vídeos são mensais e nós vamos abordar o tema desse mês agora. E o tema desse mês agora vai ser diário de campo. O diário de campo, se vocês estiverem acompanhando no livro de vocês, o nosso material, o nosso conteúdo, tanto literatura quanto gramática, na questão do português e na questão de redação também, porque no nosso livro de português de gramática nós temos as partes de redação. Então nós temos que seguir o nosso conteúdo com base no livro. Então, se vocês forem olhar lá, o diário de campo que tem lá é um diário de campo de um historiador, de um desbravador, que ele está indo em uma tribo indígena e ele está escrevendo o diário de campo dele, falando como que foi os dias, a chegada, como que foram as pessoas, como que foi a recepção, falando como que foi tudo. No diário de campo, a mesma coisa do diário de campo que vocês fazem na nos trabalhos que vocês fazem para a escola. Vocês têm que fazer as reuniões, vocês têm que anotar a data, o horário, quantas pessoas participaram, o que vocês debateram. No diário de campo é a mesma coisa. Você vai colocar os horários que você está escrevendo e você vai dizer o que está acontecendo, as partes principais do que está acontecendo no, no texto de vocês. Por exemplo, 11 horas e 5 minutos. Eu estava na tribo e um aldeão me falou sobre alguma coisa cultural. Aí você vai escrever sobre isso e depois você vai relatar todas as coisas que aconteceram nos determinados momentos, no horário, se estava de dia, se estava de noite, se estava fazendo frio, calor. Em tudo isso você vai descrevendo no seu diário de campo. Aqui no slide está dizendo: o diário de campo é um documento normalmente um caderno simples, na qual o pesquisador anota a informação relevante sobre os dados, escolhidos de um lugar qualquer. Emprega-se o termo diário porque este tipo de documento tem uma função similar ao de um diário pessoal. Utiliza-se a palavra campo porque as anotações do diário são realizadas no contexto de um trabalho de campo, ou seja, um local em que experimenta uma série de vivências. Nesse sentido, o termo campo se refere a uma sala de aula, um lugar ao ar livre, uma área da natureza ou urbana, por fim, qualquer lugar que possa ser realizada uma pesquisa. E aí aqui eu citei a tribo indígena porque é o que a gente vê no livro, é o texto que é mostrado pra gente para relatar sobre o diário de campo. Mas, como vocês podem ver aqui, a gente vai ver sobre o diário de campo de Charles Darwin, que ele fazia quando ele ia escrevendo sobre as espécies, sobre a evolução e sobre tudo mais. Ele também fala aqui do diário de campo em escolas, do diário de campo de aulas, ao ar livre, por aí vai. Você que vai escolher sobre o que você quer escrever no seu diário de campo. O diário de campo tem uma função específica no processo de investigação. No diário, dados concretos são recolhidos, situações são projetadas, esboços são feitos, ideias são anotadas. Em poucas palavras, registra-se uma folha de papel informações que podem ser relevantes no processo de investigação. Por exemplo, se você está fazendo um processo de investigação sobre as espécies, como Charles Darwin fez, você tem que escrever as novas espécies que você encontra, você tem que escrever o horário que você encontrou, se ela estava sozinha ou se ela vive em grupo, no decorrer da sua pesquisa, se ela vive só com um parceiro, ou se ela vive com vários, se ela coloca ovo, ou se ela é mamífero, se come carne, ou se é vegetariano e por aí vai. E tudo isso você vai colocando no seu diário de campo. Nesse caso do diário de campo. E aí ele fala que um diário de campo é parecido com um diário porque você vai escrever suas vivências, você vai escrever seu dia a dia, então por isso é muito parecido com um diário.
Pode-se dizer que esta ferramenta permite obter um diagnóstico daquilo que é estudado, seja grupos de animais, de plantas, restos arqueológicos ou coletivos humanos. E aí, depois, no final, quando você obter todos os dados que você procura do seu diário de campo, você vai ter um resultado, você vai chegar a uma conclusão de tudo aquilo que você pesquisou. O aspecto não científico de um diário de campo. Não há um modelo único de diário de campo. Na verdade, cada pesquisador pode utilizar de diversas maneiras. Normalmente, seu uso se digere à obtenção de dados estreitamente objetivos e de valor científico. Entretanto, em certas ocasiões, este caderno se incorpora a uma série de questões subjetivas, especialmente as impressões pessoais do pesquisador. Ou seja, vão ter várias questões que você pode pesquisar, mas a sua visão é o que está importando. Por exemplo, se você está procurando espécies, mas as suas espécies são apenas de aves, então o seu diário de campo vai ser voltado para espécies apenas de aves. Pode ser que você traga uma ou outra espécie que não seja uma ave durante esse diário de campo, pode ser, mas o seu foco vai ser esse. A sua investigação vai ser essa. A elaboração, como criar um diário de campo. Para a elaboração do diário de campo, o investigador faz uso do seu sistema sensorial, ou seja, ele vê e ouve elementos que podem ser ou estarem ligados a lugares, objetos, pessoas, acontecimentos, entre outros. Você tem que definir primeiro qual é o seu objeto de estudo, o que é aquilo que você vai falar sobre. Se você vai falar sobre um lugar, se você vai falar sobre uma pessoa, se você vai falar sobre algo que aconteceu ou está acontecendo, e por aí vai. Que é o seu tema, digamos assim. Obviamente, os apontamentos tirados do diário de campo não têm necessariamente de retratar a realidade em si, mas antes a realidade vista na óptica do investigador, com suas percepções, a sua comovisão. A subjetividade entra em jogo a partir do momento em que são tirados apontamentos e não unicamente quando há interpretação. Por isso, pode-se afirmar que, mesmo que dois investigadores trabalhem em conjunto sobre o mesmo tema, os diários de campo de cada um deles serão certamente diferentes. A mesma coisa que eu falo para vocês quando vocês estão fazendo uma redação. Vocês podem estar falando sobre o mesmo tema, com os mesmos personagens, vocês podem até trocar ideia com um colega seu que está do seu lado. Mas a redação nunca vai ser igual, porque você tem sua vivência, você tem sua forma de escrever. Então, a redação nunca vai ficar igual, ou seja, o diário de campo também nunca vai ficar igual. Se eu estou fazendo um diário de campo e um colega também está fazendo um diário de campo, nós podemos estar no mesmo lugar fazendo sobre as mesmas coisas, mas eu vou ter uma visão sobre o que está acontecendo e a outra pessoa vai ter a visão dela sobre o que está acontecendo. Exemplos. Um exemplo de uso do diário de campo foi o efeito pelo naturalista, biólogo e geólogo Charles Darwin, que é o que eu falei para vocês, que é a teoria da evolução, que era o que a gente estava falando no começo, que foi o exemplo. Onde ele pesquisava sobre a natureza ao seu redor e comentava sobre o que estava acontecendo. Por isso foi também, deixa eu ver onde é que a gente está aqui. Onde ele pesquisava sobre a natureza ao seu redor e comentava sobre o que estava acontecendo. Por isso também foi considerado um cronista. Darwin, quando viajou por vários países a fim de fazer valer a sua teoria da evolução, levou consigo um diário de campo. E aí foi quando ele foi anotando o dia a dia dele, a hora que ele presenciava as coisas e toda essa questão da evolução que ele foi trazendo e que até hoje em dia muitas pessoas levam em consideração. Nesse diário, o naturalista anotou dados científicos e também observações sobre suas experiências naqueles lugares. Ou seja, ele não falou somente sobre as espécies de animais, sobre o que estava acontecendo. Ele falou sobre o que estava acontecendo ao redor também, sobre o clima, sobre
o lugar em si, sobre as árvores, sobre os alimentos, sobre tudo que pudesse acontecer e tudo que levasse a a história final do que ele estava procurando, que eram os animais. Ou seja, os animais se alimentavam de tal coisa e por isso eles é, eram mais pesados, ou eram mais maneiros, ou eram mais gordinhos, ou eram mais magrinhos e por aí vai. Tudo isso ele anotava porque ele achava que era importante. Então, no seu diário de campo você também vai anotar as coisas que são importantes. Pronto. Deixa eu ver. E aí,